iniciações, então já tínhamos caboclo, preto velho, e foi quando veio a mensagem espiritual de que nós precisávamos encontrar o local que seria o Águas de Aruanda, e até então a gente nem sabia esse nome que seria Águas de Aruanda. Um local que seria construído, que ficava entre o rio e o mar, só que em Aracaju, uma faixa litorânea muito grande que tem rio e mar, e aí todo um território. Foi quando o pai Benedito ele sinalizou para Fábio um anúncio, né, que Fábio estava no computador trabalhando e veio um anúncio de um terreno justamente dentro desse perfil. E fomos olhar esse terreno. Na época nós não tínhamos R$ 1 para comprar o terreno, mas fomos olhar e quando chegamos lá gostamos, mas não sabíamos ainda se seria aquele local, não tínhamos exatamente a clareza. E aí saímos, 10 minutos depois, recebemos uma informação em conjunto que era para retornarmos para aquele local. Ou seja, saímos para visitar outros terrenos, outros locais. E aí recebemos a informação de retorne para aquele terreno lá. E no caminho eu fui dizendo, Exu, se for para ser esse local, nos dê algum sinal. E quando nós retornamos no meio da rua, né, de onde é o Águas de Aruanda, tinha uma garrafa de cachaça, 7 velas quebradas brancas e uma farofa de dendê. Então foi o sinal ali materializado, porque era impossível ter esse sinal antes, porque senão estava no meio da rua. Nós teríamos passado por cima, enfim, nós teríamos se visto, deparado com aquilo ali, se deparado antes. Então foi o sinal e imediatamente eu peguei o telefone, né? Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então eu peguei o telefone e consegui falar com o proprietário do terreno, pedi para ele um prazo de 2 meses para poder vender o meu único apartamento, para poder comprar o terreno. Isso tendo uma esperança que em 2 meses eu conseguiria vender. Foi que na sexta-feira eu entreguei os documentos, todos ali, documento do apartamento para ser colocado à venda. E na segunda-feira ele disse que começaria a divulgação da venda do apartamento. Na segunda-feira ele liga para mim, cerca de 10h30 da manhã. E eu penso que ele estaria ligando para me pedir algum documento complementar. E ele disse, olha, não sei o que aconteceu, mas seu apartamento já está vendido. Em 2h30 seu apartamento foi vendido. Caraca. 2h30. 2h30. Eu acho que entra até no Guinness, né? Da venda imobiliária mais rápida, né? Dos corretores aí. Esse é o bom corretor, né? Abençoado esse cara aí. O corretor bom é aquele que vende seu apartamento em 2h30. E aí ele disse assim, eu não sei o que aconteceu, uma pessoa do Rio de Janeiro viu um anúncio do nosso site e, né, que morava em Aracaju, só que estava no Rio de Janeiro, uma oficial, e aí disse que por favor reservasse aquele apartamento porque seria dessa pessoa. Então esse dinheiro foi o toma lá da cá, né? Foi recebendo o dinheiro do apartamento e exatamente era o dinheiro do terreno. Ou seja, não tínhamos o terreno, mas não tínhamos dinheiro nenhum para construir. Mas algo já tinha, pelo menos o terreno. Já tinha terreno. Foi que nós tínhamos, Fábio, né? Ele tinha iniciado aí a compra de um apartamento, né? Ele comprou na planta e pode falar um pouquinho? Foi, comprei esse apartamento na planta e depois agora para construir também não tinha R$ 1, né? Então eles disseram que a gente precisava vender e construir e que no dia 2 de novembro a gente precisaria inaugurar, dia 2 de novembro de 2012. Então você vendeu esse outro apartamento? Vendi outro apartamento também super rápido. A construtora me chamou para entregar e coloquei à venda e esse dinheiro foi o que construímos o centro. Então eles fizeram tudo isso muito rápido. Em 10 meses construímos o Águas de Aruanda. Poxa. E não podíamos dizer a ninguém que era um projeto ainda. Só eu, Tiago e um tio meu, tio Chico, que sabia. E a mãe de Tiago, né? 4 Quando pessoas. nós tiramos, que tinha muitos coqueiros, mangabeiras, cajueiros, quando o trator, né, fez a limpeza do que era possível, nós descobrimos que na realidade nós tínhamos comprado um terreno que era um buraco. Que ele era fundo. Ele é fundo. Ele tinha um grande buraco, então precisou de terra. Mais de 175 caçambas duplas e não podia ser restos de construção, tinha que ser de barro, porque ia ser um local espiritual, então o local espiritual não poderia ser aterrado com resto de construção. E aí contratamos 175 caçambas duplas para aterrar, fora o muro. Né? Então a primeira coisa que foi feita foi justamente isso, e cavar um poço, porque ia ter água de onde? Não passava nem de Aruanda que nem... né?
Então, assim, foi o início, né? Então, assim, o quanto precisou que a gente acreditasse efetivamente, né, nos comandos da espiritualidade para que a gente fizesse tudo isso, né? Um desprendimento patrimonial de 2 apartamentos baseado em uma direção espiritual, né? E é isso que, durante a construção, eu tenho uma projeção até o Águas de Aruanda, até o Águas, né? Que eu não sabia ainda o nome. E aí estava tendo uma gira de Pretos Velhos. Quando eu entro na gira de Pretos Velhos, eu visualizo o Pai Benedito logo na minha frente, me dirijo até ele, me ajoelho, peço a bênção. E quando ele olha para mim e diz assim: meu filho, bem-vindo ao Centro Espiritual Águas de Aruanda. Então foi quando eu captei que ali era o nome do Águas de Aruanda. E aí nós começamos a desenvolver as atividades. Dia 2 de novembro de 2012, nós iniciamos para aí receber um máximo de pessoas, né, desde aí, então. Eram só nós dois, quando um incorporava, o outro não podia incorporar, um tocava o tambor e o outro dava consulta, começou dessa forma. E hoje nós temos mais de 50 voluntários, né, que nos ajudam, e agora mais pessoas são atendidas. Mais atendidas. Eu imagino que seja bem satisfatório, né, todo esse trabalho e ver tudo isso agora realizado, né, sim, ajudando tantas pessoas, né. E a gente vê como o mundo hoje deixou as pessoas... E recebe, observa qual o direcionamento dos mentores guias, né, da casa e vai trilhando essa jornada, assim como a ufologia, posteriormente, mais aberta ainda. Entrou, né, lá, e nós iniciamos o trabalho da ufologia e espiritualidade de Sergipe. Temos encontros, né, de contatados e abduzidos uma vez por mês. Também, então, para fazermos esse acolhimento, eu e Fábio buscamos nos aperfeiçoar também dentro dessa temática para entender o que nós estávamos passando e, consequentemente, entender o que as pessoas que chegariam estariam passando consequentemente, né?